amigos, tudo bem? Fica por aí que o encontro virtual já vai continuar. Mas antes eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Está chegando a 66ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonoye do Brasil, que ocorrerá de forma totalmente virtual. Neste ano, iremos trabalhar alguns assuntos como a fé no momento atual, suicídio, prosperidade, relacionamentos, entre outros assuntos que fazem parte do cotidiano dos jovens. Se você lembrou de algum primo, sobrinho, vizinho, algum jovem que você gostaria de convidar para fazer parte desse dia, mande uma mensagem agora e fale: olha, eu tenho um convite muito especial para fazer para você. E se caso você desejar que nós entremos em contato com essa pessoa para fazer o convite, é só passar os dados dessa pessoa para algum líder da Associação dos Jovens, da sua regional, que nós vamos ficar muito felizes em entrar em contato com ele e fazer esse convite. Se você deseja saber mais informação, acesse este site aqui que está aparecendo na sua tela. Nos encontramos então no dia 18 de julho, às 15 horas, na Convenção Nacional. Até lá. Muito obrigado. É a Seitonoye trazendo alegria, felicidade, paz e prosperidade para você. Que honra ter aqui com a gente no programa Jornada da Vida. E olha só, hein? O convidado de hoje é super especial. Estamos falando do professor Heitor Miyazaki. Muito obrigado, professor Heitor. Tudo bem com o senhor? Muito obrigado. Muito obrigado. Esse super aí tá demais. Não, puxa vida. Eu creio que milhares e milhares de pessoas, mundo afora, têm uma gratidão enorme pelas orientações que o senhor me deu a tantas pessoas. E hoje a gente conhece o professor Heitor como preletor da Seitonoye, preletor da sede internacional da Seitonoye. Mas como que começou a Seitonoye na vida dele? De que maneira ele ajuda tantas pessoas utilizando o ensinamento da Seitonoye? Ele reza pouco, reza bastante, enfim, a gente vai conhecê-lo um pouquinho mais ainda hoje. Então, professor, muitíssimo obrigado, viu? Com certeza será um dia abençoado para todos nós. Professor Heitor Miyazaki, há quanto tempo o senhor conhece o ensinamento da Seitonoye? Olha, do século passado. Eu era garoto e meus avós começaram a frequentar a Seitonoye. Na realidade, desde antes, quando nós morávamos no interior, o professor Shigemi Murakami, que foi diretor-presidente da Seitonoye, morava na mesma cidade, que é Indiana, perto de Presidente Prudente. E ele convidava meus avós, convidava meu avô: vamos, senhor Yamada, vamos. E meu avô sempre esquivava. O negócio dele era pescar, que ele gostava muito, né? Aí depois nós mudamos para São Paulo, em 1952, e antes disso, depois que faleceu meu tio, meus avós tiveram 2 filhos, a minha mãe, que era mais velha, e um rapaz que estava com 17 anos, estava estudando em São Paulo, a família toda no interior, e sofreu um acidente, e de bicicleta e veio a falecer. Então, a partir daí, meus avós começaram a volver a mente para o lado da espiritualidade. Então, em 1952, em São Paulo, começaram a frequentar a Seitonoye, e eu fui junto. Quando eu fui junto, eu vi estampado no rosto do meu avô, da minha avó, uma alegria por eu estar acompanhando. E eu vi que eles ficavam contentes de eu ir juntos, né? Naquele tempo, chapéu ainda era moda, então nós íamos lá na regional lá de Parque Dom Pedro, era banco daquela de tábua, que era tábua que quem está direito a sai, você cai. Então, a gente colocava o chapéu embaixo da cadeira, do assento, e é assim que nós comecei a participar. Então, depois comecei a participar da Associação dos Jovens, das crianças, depois dos jovens, e aí estou desde em 68, quando o professor Tucuissa veio para o Brasil, ficou 2 anos, foi quando eu prestei exame para preletor. Aquilo lá foi um milagre, porque da minha regional 16 pessoas participaram, e só 2 que foram aprovados, o presidente da regional e eu. Agora, eu não sei como é que foi, porque a pergunta foi escrita toda em japonês, no quadro negro, no Salão Nobre. Aí eu pedi para o Kochan, que você conhece, ir traduzindo algumas frases, né? Foi assim que foi respondendo em português. Creio que foi o único que respondeu em português e foi aprovado. Então, ajuda do mundo espiritual.
Então, desde 68 eu que estou, desde 68 que estou com o pretor, né? Maravilhoso. Uma vez o senhor nos contou que, antes de conhecer a Seite Noé, logo no início, o senhor hoje não parece, né? Para quem o conhece não sabe disso, mas o senhor foi muito tímido, né, professor? Muito, muito. Quando eu estava na época do ginásio, né? Eu tinha muita vergonha, até de... Eu via as pessoas na hora do intervalo, ao redor em frente à lanchonete, conversando, tomando café, e eu queria chegar perto, mas não conseguia. A minha timidez era tanto que chegava a 10 metros e eu não conseguia avançar um passo. E eu via aquelas pessoas, depois ficava tão acanhado que eu ia para a sala, ficava sozinho, e comecei a lembrar das palavras da minha avó. Você é filho de Deus, você tem capacidade infinita, você consegue fazer tudo o que deseja. Então ela falava, repita isso, repita isso. Foi quando eu lembrei dessa frase e comecei a praticar. No dia seguinte, na hora do intervalo, tentei, mas não consegui. Aí, chegando em casa, ia no quarto dos meus pais, tinha um guarda-roupa, na porta do meio tinha um espelho. Eu ficava na frente do espelho, me dá um café, me dá um café, me dá um café. Então era essa forma que eu fui treinando. Foi quando, no dia seguinte, eu tentei, cheguei perto, mas uma hora estalou aquilo que minha avó dizia, você é filho de Deus, você tem capacidade infinita, se os outros conseguem, por que você não consegue? Ninguém está te amarrando. Então eu fui. Aí eu comecei a pensar e não ir pelo lado emocional. Muitas vezes a pessoa consulta, estou ou não estou com vontade? Você fica consultando à vontade, muitas vezes a vontade do inconsciente é aquela timidez, aquela barreira, então vai continuar a mesma. Então eu pensei, não, eu vou, e fui, aí consegui tomar café. Né? Então foi daí para frente que aquele medo, aquela timidez foi desaparecendo. Professor, o senhor teve o privilégio, assim como alguns, né, que ainda continuam entre a gente aqui, de ter recebido o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi quando veio para o Brasil, o Sagrado Professor Mestre Seiichi Taniguchi também, né? Dentre as vindas do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi ao Brasil, o senhor lembra de alguma passagem assim que a gente fala assim, nossa, foi um milagre, ele orou, ele visitou, alguma coisa assim, por favor? Tem muitas, tem muitas. Tem uma senhora, inclusive o relato dela saiu na revista Ascendedor. Ela, com 5 anos de idade, ela levou um tombo e nunca mais conseguia levantar o braço. E ela já estava com 50 e poucos anos, mais ou menos. Aí, quando o mestre foi para a sede central, formaram aquela fila, né, de pessoas para recepcionar o mestre. Aí, na hora que o mestre apareceu, ela levantou o braço, mestre, aí sarou o braço. Outra coisa é quando o mestre estava descendo do avião, todo mundo olhando, e muitas pessoas que nem sabiam quem ele era, quem era o mestre, e aí uma senhora colocou a mão na frente do rosto dela, porque ela viu muita luz saindo do mestre. Então ela precisou, como se fosse olhar para o sol. E também aconteceu no hotel onde estava hospedado, uma camareira conversando com a outra, falou, eu sinto um choque quando eu passo na frente do quarto número tal. Aí a outra eu também sinto. Todas elas sentiram, foram conversar com o gerente do hotel e foi verificar. Ele comentou que ali estava o mestre Masaharu Taniguchi. Então, outra coisa que aconteceu foi quando ele foi para o Paraná, se não me engano, foi para Maringá. Aí estava lá na carreata, lá um senhor, que não era da Seituna, ele conversou com o pretor, o dirigente da Seituna, e falou o seguinte, quem é esse homem? Quem é esse japonês? Ele falou, nosso mestre. Ele falou, eu sou espírita. Ele não pisa no chão, ele flutua, né? Então, coisas interessantes. E tem outro caso também que aconteceu, pouca gente sabe desse fato, quando teve uma excursão dos brasileiros para o Japão, foram visitar o mestre. Aí o mestre não gostava muito que tirasse foto, né? Tanto assim que a foto que tem dos quadros dele, junto com a professora Teruko, foi graças ao professor Tokuhisa, com aquele jeitinho, foi pedindo, mestre, falou, não quero que ninguém me idolatra. Não, é só... Aí foi quando conseguiu convencer o mestre e o mestre saiu na foto. Mas com essa excursão, quando foi para o Japão, o mestre, naquele momento, ele não queria tirar essa foto. Estava lá uma funcionária da comunicação e ela teimosamente bateu a foto. Só que na foto o mestre não saiu. Saíram todas as pessoas, mas onde estava o mestre não saiu, né? Então, são muitas coisas interessantes que aconteceram e
E até aliás, eu tenho o cartão de visita do mestre Masato Taniguchi e da professora Teruko autografado, né? E a vara de pesca que era do seu Tucuí tá na minha casa também. Então, graças a Deus eu tenho muita... E o cobertor, o edredom que o mestre usou, tá na casa da minha filha, da Sheila. Então, Olha, são que muitas coisas bênção. que eu tive o privilégio. Muitas bênçãos, né? Professor, ainda nesse assunto, uma vez, se não me engano, foi o senhor que nos contou que também uma filha do prefeito de São José dos Campos, algo mais ou menos assim também, que tinha um problema e com a visita do mestre ela se curou. É isso mesmo? Foi. Quando uma delas, inclusive essa é a foto dessa, no momento que o mestre, que o pai, que era o prefeito, pediu para tirar uma foto com a filha, com as duas filhas, e está num caderno de históricos da Seitione, eu tenho esse livro. E a menina que está com a calça vermelha, ela não andava. Aí o mestre segurou no colo as duas meninas, e naquela semana que não podia andar, começou a andar também. Então tem muitos outros casos interessantes. Até teve um caso que uma senhora chamada Margarida, que estava sempre ajudando, colaborando com a professora saudosa professora Antônia Matsu, ela foi no empório, numa venda, né, de japoneses, e começou a conversar com a senhora que estava no balcão e disse: olha, essa noite eu tive um sonho impressionante. Eu estava no local e apareceu um senhor com roupa preta, um japonês, com uma vela acesa, e falou: venha, me segue, me segue, me segue. Aí eu fui seguindo. De repente, aquele senhor japonês se transformou numa pomba branca, e voou. E contou. Aí nisso estava no balcão o livro A Verdade da Vida, volume 1. Eu tenho esse livro, é o primeiro volume que... muitos erros de tradução, porque foi traduzido do inglês para o português. E ela abriu o livro assim e falou: mas esse homem que apareceu, é o mestre Masato Taniguchi, né? Então tem muitos casos interessantes que aconteceram com o mestre, inclusive quando ele esteve no prédio da ONU. Eu tive a oportunidade de conhecer esse prédio da ONU. Então ali tem um saguão, onde as pessoas de países diversos que quiserem conhecer ficam esperando uma sala. Aí vem o guia que fala o idioma dessa pessoa para mostrar o prédio da ONU. E estava o mestre lá, e chegou uma senhora, olhou para o mestre e falou: senhor, permita-me apertar a sua mão? Aí o mestre falou: sim. E o mestre, como sabia muito bem inglês, né? Ele falou: pois não, mas por que a senhora quer apertar minha mão? Ela disse: eu trabalho aqui, eu sou funcionário aqui, e nós recebemos delegados de vários países que vêm aqui falar sobre paz, mas eu nunca vi uma pessoa que transmitisse tanta paz na minha vida como o senhor. E ela não sabia quem era o mestre. Então são detalhes que às vezes a pessoa pensa que é questão de fé, mas não é fé. A pessoa nem conhecia o mestre. Até faz 4 anos mais ou menos, eu não lembro que cidade que foi, qual região que foi. Uma senhora era supervisora, ela falou que na regional tinha foto do mestre, e a foto já está um pouco deteriorada, mandou fazer a restauração. E mandou para uma empresa, e um funcionário da empresa não conseguia restaurar, e chamou o chefe. Falou: chefe, vem aqui, por favor, vê se o senhor consegue restaurar essa foto, e sai muita luz da foto. Aí o chefe também tentou restaurar, também ele via muita luz irradiando da própria foto do mestre, e não sabia quem era o mestre, né? Então são fatos que mostram realmente da grande espiritualidade do mestre. Maravilhoso. Que bom ouvir isso, professor. É bom que fica isso como arquivo na memória da Seitione do Brasil, esses depoimentos aí do senhor. Muitíssimo obrigado mesmo, viu? E tem um outro caso que aconteceu comigo, né? Esse daí eu morava em São Bernardo, era muito frio o local, fiquei 5 anos. De São Paulo, quando eu consegui a primeira casa, foi em São Bernardo, aí local muito frio. E a Sheila, ela estava com 1 ano, mais ou menos, estava resfriada. E nisso, estava dormindo, apareceu o mestre. O mestre, ele falou: não dá tempo de conversar com você, eu estou com pressa. Mas como você ajuda muito na Seitione, eu vim aqui para te ajudar. Aí começou a fazer a massagem no peito da Sheila. E na hora eu senti um cheiro de cânfora. Aí ele foi embora, rapidinho. Quando eu acordei, o cheiro de cânfora estava inundado no quarto, e na minha casa não tinha cânfora. E a Sheila ficou curada.
Então, mostra realmente que é uma coisa do mundo É, espiritual muito, né? Assim era o mestre. meu Deus. Professor Heitor, o senhor ajuda muitas pessoas, não só nas palestras, em orientação pessoal presencialmente, quando possível, por cartas. Eu sei que o senhor recebe toneladas de cartas por ano. Eu sei também que o senhor dedica as férias do senhor do trabalho para responder cartas, fazer palestras. E dentre tantas orientações pessoais, o senhor sabe muito bem que quantas pessoas se curaram, por exemplo, se harmonizaram, graças à orientação que o senhor deu, e elas praticando, então, o ensinamento da Seitianoye. O senhor lembra alguns casos assim, que chegou até o senhor como retorno, fala, puxa vida, aquela pessoa que a gente orientou, hoje está bem, muito bem. Eu lembro de alguns, por exemplo, uma vez o senhor esteve no México, se não me engano, talvez eu esteja equivocado com relação ao país, mas que o senhor orientou, parece que, não sei se era o dono, é a esposa, é filha do proprietário de uma emissora de TV lá do México. Aconteceu algo mais ou menos assim? Eu estava dando aula na capital e aí uma das pessoas que estão participando é uma dirigente. Então ela falou assim, olha, eu sinto um problema assim, eu tenho muita dor de cabeça na nuca. Eu falei, você sente um calafrio de vez em quando? Sente uma angústia, não sente? Ele falou assim, exatamente isso. E eu estava com o microfone, eu falei, quem da sua família morreu de morte trágica? Essa pessoa não sabe que morreu, por isso que ela ainda está na ilusão profunda. Ela falou, meu primo morreu no acidente de avião, o avião caiu e ele morreu. E falei, você está sentindo isso agora? Ela falou, tô. Falei, então eu vou falar com ele, porque ele está do seu lado, está escutando tudo. Eu não sou vidente, né? Vidente é dentista que vê o dente, mas eu não vidente, não sou vidente. Aí ela falou assim, então falar com ele. Eu falei, qual o nome dele? Aí ela falou o nome, eu falei, você que está ao lado dela, esse corpo carnal não é seu, é dela. Mas você já morreu, tá? Mas você não morreu, porque morreu seu corpo carnal, mas você não morreu porque você é vida, espírito eterno. Agora vá para um hospital. No mesmo instante, ela sentiu-se curada, né? Então, depois dali, eu fui para a cidade de Puebla, e quando cheguei lá em Puebla, é, antes em Puebla, uma pessoa que tinha assistido essa aula lá na capital, ele era radialista e já tinha contado isso lá no programa da rádio, né? Então, são coisas que muitas vezes são fatos que aparentemente pela medicina é uma coisa que é difícil, mas tem muitos casos assim, porque na realidade a gente vê que aquilo que está no capítulo espírito da Sutra Sagrada é exatamente isso. Espírito que não tem coração sofre doença gástrica, né? Então são fatos que às vezes nós pensamos, puxa, mas eu estou fazendo, não sou eu, realmente não sou eu. Então uma ocasião que você me fez uma entrevista lá no programa da televisão e nós tínhamos que fazer depois uma auditoria para ver se alguma coisa escapou, para fazer uma edição e cortar. Aí você fez uma pergunta, na hora que eu estava assistindo, eu falei, meu Deus, essa pergunta, como é que eu vou responder? Como é que eu respondi? Aí na hora veio uma resposta, falou, só pode ser ajuda do mundo espiritual, só pode ser o mundo, lá, os anjos ajudando, né? Outra vez aconteceu com o programa de rádio, eu estava para responder uma pergunta, e eu senti a presença do mestre do lado e dei a resposta. E depois, quando terminou aquele lote de perguntas, eu falei com a pessoa que estava operando os aparelhos, eu falei, quem respondeu essa pergunta foi o mestre. Ele se emocionou, falou, mas eu ouvi o mestre do seu lado, eu não falei nada para o senhor não pensar que eu estou imaginando coisas. Então, realmente foi o mestre quem respondeu. Por isso que ele estava presente em todos os lugares, até quando estava vivo, assim, tive uma resposta de que aquilo que ele fala, mesmo estando no corpo carnal, o espírito rapidamente se desloca e ajuda. Eu estava na cidade de Manaus, dando aula para leitores, e aí uma pessoa perguntou para explicar sobre o nada, o que é o nada. Então eu fui para o quadro negro explicar, e depois que eu expliquei, as duas preletoras que estavam na primeira fila, uma comentou, mas na hora que o senhor estava explicando, o seu rosto mudou, apareceu o rosto do mestre. A outra falou, eu também vi assim. Então, são situações que mostram que
Deus está presente, por isso que não sou eu quem realiza as minhas obras, não somos nós. Nessa hora, como nós estamos focados para ajudar o próximo, vem do mundo celestial, ajuda e faz com que nós possamos responder de uma forma correta. Professor, como preletor orientando uma pessoa, tem algum caso assim que o senhor se recorda agora, que fala, puxa vida, será que isso aqui tem cura, por exemplo, né? Aí depois o senhor recebe a notícia que a pessoa está bem. O senhor lembra de algum caso assim? Tem vários, mas tem coisas que no momento eu não falo publicamente, porque a pessoa vai pensar que eu sou o Padre Cícero, né? Mas não sou eu, né? Tem situações que até eu fico duvidando do que me falaram. Aconteceu, eu estava na regional Aricanduva, durante uns 8 anos eu dei aula toda semana lá, na quarta-feira. E um dia nós estávamos estudando, eu estava dando aula da Verdade da Vida, volume 7. E tinha uma senhora que queria participar, queria assistir a aula, mas ela não podia, porque estava uma dor na garganta muito forte, problema das amígdalas. E ela tinha medo de operar das amígdalas. Então, ela estava lá no quarto, sentada, a televisão estava desligada, e ela disse que, na hora que estava desligada, e a garganta ardia, ela disse que eu apareci na televisão, saí da televisão e falei, o que a senhora está fazendo? Sabe que a doença não existe? Levanta. E ela levantou e foi para o sanitário, e nisso sentiu alguém apertando a garganta. Aí ela chamou a empregada, vem cá, fulano, me ajuda, me ajuda. Aí ela cuspiu. Saiu 2 pedacinhos de carne e eram 2 amígdalas que estavam inflamadas. E depois ela foi no médico, o médico falou, a cirurgia está muito bem feita, muito bem feita. E quem que operou? Ela enrolou o médico e não falou. Aí eu falei, quando ela me contou, eu falei, a senhora tem certeza que fui eu? Porque eu estava dando aula. O senhor estava com o terno amarelo, de lista, estava com a Verdade da Vida, volume 7 na mão, e a página tal, era exatamente tudo isso que tinha acontecido. Então ela viu espiritualmente, mas eu não lembro de nada, eu não vi nada, eu não senti nada disso, mas espiritualmente era disso que aconteceu. Não sei se foi realmente, ou se ela projetou, ela viu a projeção da minha imagem lá, de tanto desejo que queria assistir às aulas, ou se realmente aconteceu, não sei, não posso dizer que foi. Mas eu sou testemunha de algumas coisas, professor, em que se orientou, orou e na hora a pessoa mudou totalmente a vida dela. Eu me refiro agora a um caso que aconteceu em São João da Boa Vista, que é uma cidade do interior do estado de São Paulo. Foi um evento que nós estivemos juntos nesse evento, né? E tinha um senhor lá que tinha um tumor na cabeça. O senhor se lembra disso? Lá em São João da Boa Vista? Lembrei. Ele era pai de um dirigente, ele falou assim, eu estou com medo de virar tabuleta. Por quê? Porque eu estou com um tumor na cabeça e vão ter que abrir minha cabeça. Eu falei, sabe por quê? Porque o senhor abandonou seus antepassados. O senhor não visita os túmulos deles. Então, no livro Preleções sobre a Sutra Sagrada, tem uns 2 ou 3 relatos sobre tumor na cabeça, e um deles foi quando a pessoa foi visitar o túmulo, lá no mesmo instante, uma criança que não podia mexer o dedo devido ao tumor no cérebro dela, ela começou a mexer o dedo na hora que os pais estavam dentro do túmulo. Então, lembrando disso, eu falei, se eu não visito os túmulos antepassados, eu falei, realmente não vou porque eu não gosto do cemitério. Eu falei, também eu não gosto, né? Mas é uma obrigação nossa, é uma questão de gratidão aos antepassados, por isso que nós não podemos esquecer e não ficar pensando gosto ou não gosto. Tem que ir lá, e pode ficar tranquilo, porque Deus está te protegendo. A pessoa que lê a Sutra está sempre protegida por Deus. Aí ele foi e disse que depois, como a cirurgia estava marcada, foi fazer a cirurgia e chegou no dia da cirurgia, rasparam a cabeça, ele ficou totalmente careca, colocaram um avental branco. Aí chegou o médico, ele falou, o senhor está preparado? Ele falou, mas o senhor pode esperar 5 minutos? Porque eu fiz um outro exame e disseram que vai chegar o exame agora e vão me entregar aqui no hospital. E nisso chegou o motoqueiro, ele entregou o envelope para esse senhor, ele passou para o médico olhou para a luz, falou, meu amigo, tira esse avental branco, pode ir para casa que seu tumor desapareceu. Então, são casos que basta seguir aquilo que está no livro da Seitoné, que acontecem essas situações, né? Maravilhoso. Professor, conquiste a felicidade com amor, iluminando o seu caminho, nossa gratidão aos antepassados. Esses são os títulos dos livros que o senhor já escreveu para a Seitoné do Brasil. Soube também que está chegando um outro aí, né, para o início do ano
de 2022. Né? Eu já terminei esse livro. Já Já terminou? Já entreguei. Que bênção, né? Já tem o título também ou não? Não, título não tem, tá? Até vou pedir Ainda uma não tem. sugestão de vocês. Aí, se você tiver um título, pode sugerir. Ok. Muito obrigado. Mas ali no Conquista a Felicidade com Amor, o senhor fala de um item que pega muitas pessoas, né, de uma certa forma, que é sobre o ego, né, professor? E o senhor também sempre comenta isso em palestras também, da importância dessa anulação do ego. E a gente vive hoje numa sociedade, às vezes, que, sei lá, busca muito os interesses próprios, né? O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre o ego, professor? Olha, começo, era muito difícil entender por que anular o ego, por que anular o ego. Mas, como eu leio muito, estudo muito, eu fui chegando à conclusão que anular o ego faz parte, um dos pontos principais para a nossa evolução espiritual é anular o ego. Porque o ego isola. E quando a pessoa que tem muito ego, ele se isola das demais, também se isola de Deus. Por esse fato aqui, anulando o ego, que nós vamos evoluindo muito rapidamente. Então, quando Cristo disse, eu comecei a entender e analisar por que que a primeira frase de Jesus Cristo no Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha, a primeira frase que ele falou foi: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, eu entendi porque essa frase, muitas pessoas não conseguem entender porque interpretaram ao pé da letra. Mas em espanhol diz, pobre em espírito. E que deles é o reino do céu. Pobre em espírito, pobre de espírito orgulhoso. Então, e tem uma Bíblia, a Bíblia tem várias traduções, várias traduções. E uma delas, aquela que está na Academia Santa Tecla, eu dei uma olhada nessa frase, ali está, quem traduziu aquela Bíblia, colocou a palavra exatamente que a Seitonê usa. É bem-aventurados os humildes, que deles é o reino dos céus. Os humildes, que deles é o reino dos céus, o mestre Masaru Taniguchi explica, na verdade, a vida, volume 30, o Sermão da Montanha. A segunda parte do livro é o Sermão da Montanha. Então ele diz que quando a pessoa tem um ego forte, é um amor próprio muito forte, então ele fica se isolando. Por esse fato aqui, as pessoas que têm câncer são pessoas que têm o ego muito forte e que não quer se reconciliar. Então, as células cancerosas são células que se isolam de outros tipos, de outras células, porque o comandante está se isolando de umas pessoas, principalmente muito próxima dela, uma pessoa da família. Então, quando as pessoas se reconciliam do fundo do coração, aquelas células voltam a se juntar, porque já não existem células opostas, porque a mente já não está antagonismo, não está antagônica, não está como rebelde, não está como isolando-se das pessoas. Então, simplesmente perdoando do fundo do coração. Então, há pessoas que falam, não, eu não gosto de pedir orientação para o seu editor porque ele é muito exagerado na tarefa, mas tem que ser. Tem que ser para resolver. Aí é uma coisa que até falo nas palestras, quando uma pessoa é exigente, quem tem um professor exigente, quem tem um técnico exigente, ele torna-se vencedor. Então, eu cito o caso do Bernardinho. O Bernardinho, como técnico, é chato, mas ele foi campeão 7, 8 vezes, né? Então, é exigente, que faz extrair o potencial, extrair a natureza divina da pessoa, que faz quebrar aquela casca do ego e fazer com que manifeste a sua natureza, o seu eu verdadeiro. Por isso, o ego é muito importante. Todas as pessoas que conseguiram evoluir, na realidade, se começar a estudar a verdade da vida, volume 9 e outros livros, as pessoas que alcançaram o nível espiritual elevadíssimo são aqueles que têm o ego mais baixo. Tem menos apego e tem muito grau de sabedoria e muita sabedoria e muito amor. Já o espírito mais inferior tem um ego forte, pouca sabedoria e pouco amor ao próximo. Por isso que o nível do amor, o amor tem níveis, né? Então, por exemplo, o primeiro nível é aquela pessoa que fala, eu quero ser amado. Então, ele fala só, eu quero ser amado. É o ego muito forte, por causa do ego, né? O segundo estágio é falar, eu amo se o outro me amar. Então, mas é um ego melhor, um pouco melhor, mas ele é condicional. Se o outro amar, ele também vai amar. Se o outro cumprimentar, ele também vai cumprimentar. Mas ainda tem ego. O terceiro estágio, muito mais evoluído, é aquele que ama mesmo não sendo amado. Então já mostra que o ego dele já está bem baixo. E o quarto é aquele que Cristo demonstrou. Amar mesmo sendo maltratado, mesmo sendo judiado. Então a pessoa que anula totalmente o ego e sabe disso, porque sabe que a vida em si não adoece, a vida em si não morre.
Então, é um desprendimento total. Então, é assim que nós vamos evoluindo. Então, o ego faz parte da nossa evolução espiritual. Maravilha, professor Heitor. Para a gente encerrar o programa de hoje, né? Quando se fala em ego, sofrimentos assim, então, de uma certa forma, poderíamos dizer que boa parte do sofrimento das pessoas em razão da falta de humildade, da generosidade, da bondade, por causa que o ego é um pouquinho evidente assim na conduta da pessoa. Acontece que há pessoas que não conhecem a si própria, na verdade, esta é a expressão correta. Então, ela se vê da forma como ela pensa que é. Então, mas acontece que, por que, na verdade, a Vida Volume 22, por que a primeira revista da Seiichi Noye saiu a explicação de 24 páginas sobre a psicanálise? Então, é justamente por quê? Porque as pessoas pensam que já esqueceu, pensam que já perdoou, e por fato de ter esquecido, pensam que já perdoou, mas não perdoou. Então, ela mesma não conhece a si própria de alguns traumas, alguns problemas que estão no inconsciente. Por essa razão que Freud, quando iniciou, ele começou a fazer o quê? Começou a fazer a hipnose. Através da hipnose, buscar lá no inconsciente coisas que estavam adormecidas, mas que correspondiam ao trauma, a uma revolta, a um ressentimento que estava lá no inconsciente adormecido. Mas quando trazia à tona, então aquele processo que era doença desaparecia. Ou seja, ele mesmo chamou de catarse, e também é chamado de purificação. Então, exatamente isso que muitas vezes a pessoa tem lá oculto. Nesse último livro que eu acabei de escrever agora, eu cito um caso de uma família que estão procurando um objeto muito importante. Aí o pessoal fala, ó, você vai no quarto, você vai na cozinha, você vai no outro quarto, você vai na sala, cada um vai para um lugar procurar. E um abriu o guarda-roupa, abriu a gaveta, abriu isso, abriu aquilo, outro, e nada. De repente alguém gritou, achei, achei. E todo mundo olha para a pessoa e fala, onde estava? Estava no porão. Então é exatamente o que Freud fala. O inconsciente corresponde ao porão da nossa casa, onde raramente nós visitamos, mas que está lá escondido, coisas que nós não lembrávamos mais. Então, exatamente conhecer a si próprio e procurar sempre aprimorar, não se justificar. Quem procura se justificar não é forte, o mestre explicou isso na verdade da vida 38. Então, ao invés de se justificar, procurar se aprimorar. Essa é uma característica do espírito elevado, pois que o espírito elevado, quando um espírito superior, o orientador fala, você vai se reencarnar, situação tal, tal, é um pouco difícil, é uma aprovação que você vai ter, você aceita? Ele aceita. Mas o espírito baixo procura se esquivar. Mas o espírito elevado sabe que é para o bem dele, sabe que é para a evolução espiritual dele, então ele aceita. Então, o espírito baixo é rebelde e fica sempre se esquivando. Então, a diferença é de que aquela frase que Jesus Cristo disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, exatamente sede de aprender a verdade, de evoluir, de adquirir mais sabedoria e muito amor. Mas isso se adquire através da vivência, através da prática, e não do conhecimento teórico, né? Não que a pessoa decore a Bíblia, decore os Vedas, Upanishads, livro shintoísta, budista, se ela não praticar, não adianta nada, é uma mera teoria para ela. Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki, muitíssimo obrigado mesmo pelas orientações, pelos casos, né, vividos aí com a vinda do Sagrado Mestre Masaru Taniguchi ao Brasil, e oxalá a gente tenha a oportunidade de o senhor falar um pouquinho também sobre a vinda do Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi aqui no Brasil. Muito obrigado, professor Heitor. Muito obrigado. Só um detalhe, agora, ultimamente eu não estou recebendo tantas cartas que eu peço, porque a pessoa reclama, o senhor demorou 7 meses, 8 meses, 9 meses para responder. Fala, não dá tempo, né? Teve um ano que eu recebi 1.225 cartas, sozinho, e com muito sacrifício no avião, sala embarque, respondendo, eu respondia carta até no Natal, por isso que ficava sem férias, né? Então, por isso que esse fato de muita gente querer perguntar uma coisa, eu fiz com que as aulas de quarta-feira, toda quarta-feira, às 20 horas, de Estudo da Verdade da Vida, a primeira parte é exatamente resposta para as pessoas que mandaram as perguntas, né? Então, todo lugar que eu vou assim, procuro reservar um espaço para responder as perguntas. Na academia, almoço rapidinho para ir no Salão Nobre, mas, normalmente, é só assistir às aulas e ler os livros, né? Ler os livros é verdade. Okay. Maravilhoso. Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado ao senhor, sempre nos ajudando. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Muito obrigado.
muito obrigado a todos vocês que sempre acompanham o programa Jornada da Vida. E olha só, hein? Amanhã, que é domingo, dia 18 de julho, nós temos a convenção da Associação dos Jovens da Seitonoye do Brasil. Então, se inscreva e participe da Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonoye do Brasil, que é amanhã, domingo, dia 18 de julho. Muito obrigado a todos. Confesso, nunca teve um sabor tão especial ter em mãos um livro da Seitonoye. É a obra de receitas delícias de dar água na boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Ele surgiu do sonho de unir em um mesmo volume a praticidade de um livro de receitas, a doutrina da Seitonoye sobre o ato sagrado da refeição e o aval técnico de nutricionistas sobre a alimentação saudável. O resultado foi além das expectativas. Isso porque pudemos contar com a gentil colaboração de várias pessoas de todo o Brasil que nos enviaram receitas deliciosas, ricamente diversificadas e com um toque a mais. Todas pertencem às ricas memórias de cardápios preparados e desfrutados em família. Dá uma olhada nessas maravilhas da gastronomia caprichosamente ilustradas em um acabamento literalmente de dar água na boca. Bolos, yakisoba, risotos, shimeji, soufflés, bobó, pudins, pães, frutas e legumes com toques especiais, variados tipos de arroz e macarrão e mais uma enorme variedade de pratos vão enriquecer o seu cardápio diário e alegrar o dia a dia do seu lar, desde o preparo até o momento das refeições. Cada capítulo é aberto por um texto doutrinário de nossos maravilhosos preletores ou preletoras que possuem formação na área de nutrição. Iniciando com a revelação divina, a refeição da Seitonoye, os capítulos são abertos com orientações sobre a postura mental correta ao preparar e ao ingerir a refeição, a importância de alimentação em família, por que indicamos o não consumo de carne e a razão pela qual o ato de se alimentar tem grande impacto para a paz mundial. Vale ressaltar que o livro traz receitas de carne apenas de peixe e que a maioria delas é vegetariana, em consonância com o incentivo que a Seitonoye vem fazendo ao não consumo de carne por razões relacionadas ao desmatamento, à fome e à emissão de gases do efeito estufa, entre outras. Eis um livro que vai fazer o maior sucesso em família e entre amigos. Delícias de dar água na boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Nunca teve um sabor tão especial ter em mãos um livro da Seitonoye. Acesse o nosso site www.sni.org.br em nossa loja virtual ou pelo telefone fixo 0800 770 2600 ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigado e bom apetite!